Nossa parceria com nossos clientes mostrou porque a Louren é líder. Você faz parte da nossa evolução. Oi, eu sou a Bianca Rocha. Eu, Claudinei Carvalho. Vamos começar mais um episódio da nova temporada do Pod nos Trilhos. O videocast da revista Ferroviária com patrocínio da Louren. Nosso convidado hoje é da Rumo Logística. Ele está há 11 anos na companhia, onde já ocupou posições chaves. Esse ano assumiu a presidência da Rumo, depois de passar pela vice-presidência comercial da empresa. E antes disso, pela diretoria-geral da Rumo Malha Central. Se formou em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco. E tem MBA pela London Business School. Ele assume a companhia num momento único de investimentos. Uma renovação de contrato assinada e uma nova ferrovia em construção em Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Pedro Palma. Bianca, Claudinei, é um prazer estar aqui com todos vocês e falar aqui para todo o nosso público também. Eu acho que a última vez que a gente se falou foi quando você tinha acabado de assumir a Malha Central, né? E de lá até aqui muita coisa, né, mudou, enfim, até você chegar à cadeira de CEO da companhia, né? Então, como é que foi a trajetória até aqui? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a trajetória no fim, desde a última vez que a gente se falou, não é, Bianca? No fundo foi de realização. Mas quando a gente conversou da última vez, a Malha Central era um projeto, era uma missão, era um trabalho a ser realizado. Colocar de pé aquele trecho de ferrovia que estava há tantas décadas, dá para falar, não é, a ser concluída. Então foi um trabalho gigantesco, tanto de implantação, conclusão da colocação literalmente dos trilhos, negociação de novas parcerias, seja com os clientes, seja com o poder público, seja com parceiros de operadores logísticos, né, e todos os elos da cadeia que precisam estar alinhados para que se coloque uma ferrovia em um novo negócio de pé. Então esse foi um trabalho que a gente executou, eu acho, muito fortemente nos anos 2019 e 2020. Conclusão da Malha Central, ela veio evoluindo ao longo do tempo. Hoje ela já é uma malha completamente operacional dentro do nosso trecho, desde Palmas, em Tocantins, até Estrela do Oeste, já conectando com a Malha Paulista aqui em São Paulo. Então, ao longo desse período, muito do meu trabalho foi realmente fazer a conclusão dessa malha. Como você colocou no início, nesses últimos anos eu acabei assumindo a vice-presidência comercial da companhia. Então, de 2021 até agora, eu atuei como vice-presidente da companhia e, no fundo, muito seguindo essa trajetória de negociação de parcerias, de olhar integrado da cadeia e fazer com que a ferrovia seja um elo integrador, né, um habilitador de novos negócios. E agora, mais recentemente, assumindo a presidência da companhia, como você colocou, num momento super bacana, muito forte, de conclusão, de avanço de investimentos, para que a gente continue essa jornada de crescimento. Perfeito. E a ideia é de continuidade, então, né? Naquilo que já estava sendo feito até o momento, assim. Vamos continuar fazendo os investimentos, né? A companhia tem, acho que aproveitando já o gancho, né? Nós já havíamos desenhados, e muito da minha missão é continuar a execução dos grandes projetos estruturantes que a gente tem. Comentei já um pouco recentemente, né, do projeto da Malha Central. Como ferrovia, ela já está concluída, mas a gente pode, deve e vai avançar ainda na negociação e na execução de novas parcerias, trazendo ainda mais carga para essa malha. Nós temos também o maior projeto da companhia, que é a construção de uma ferrovia absolutamente nova no estado do Mato Grosso. Então, estendendo a ferrovia desde ali do sul do estado, de Rondonópolis, até o coração da produção agrícola, em Lucas do Rio Verde, construindo mais de 700 quilômetros de novos trilhos, que vai fazer com que a ferrovia leve a sua competitividade mais próxima dessa região que produz. Então, concluir este projeto é algo essencial dentro da nossa estratégia. Obviamente, sem tirar o olho daquilo que é também uma espinha dorsal super relevante dentro de toda a nossa cadeia logística, que é a Malha Paulista, que com a renovação antecipada nós conseguimos ter o horizonte de tempo para que ela tivesse a sua recapacitação garantida. Então a gente continua avançando muito fortemente nos investimentos para ampliar a sua capacidade. Vocês devem lembrar, quando a gente iniciou esse processo lá atrás,
entre 2020 e 2021, a Malha Paulista tinha uma capacidade operacional de 35 milhões de toneladas, hoje ela já tem uma capacidade operacional acima de 50 milhões de toneladas e nós vamos levá-la para mais de 75 milhões de toneladas no horizonte próximo, para que ela possa absorver todos esses volumes vindos, seja da Malha Central, seja da Malha Norte, ou seja, da extensão, né, da ferrovia no Mato Grosso, e também vai permitir que se coloque ainda mais volume dentro desse sistema. E como parte final e fundamental dessa cadeia, a gente também precisa ter um olhar muito forte para o Porto de Santos, que no fim do dia é onde você concentra, né, toda essa capacidade, né, toda essa operação. Então, a criação da FIPS foi um elemento muito relevante para que a gente pudesse ter uma coordenação entre todas as ferrovias que operam dentro do Porto de Santos, para que o programa de obras estruturais dentro do porto aconteçam na sequência, na cadência correta, né, com o tamanho correto para absorver esse crescimento de volumes. E além da FIPS, o trabalho de criação e de incentivo à criação de nova capacidade portuária. Então, aí eu trago já à baila aqui um projeto que a gente anunciou recentemente, há poucas semanas, a nossa parceria com a DPW para a criação de um novo terminal portuário em Santos, para a operação de 9 milhões de toneladas de grãos, 3 milhões e meio de toneladas de fertilizantes, para que a gente garanta que toda essa capacidade que a gente está trazendo de originação e de capacidade de transporte, né, na malha ferroviária tenha uma saída ou uma entrada, né, no caso do fertilizantes, adequada para que o sistema inteiro, a cadeia inteira, seja absolutamente resiliente, robusta e capaz de absorver esse crescimento. Então, muito do que eu enxergo do meu mandato é garantir que todo esse cronograma, né, de execução de projetos aconteça com o encadeamento correto, no tempo correto, com a qualidade necessária para que a gente extraia realmente o máximo desses investimentos e que a gente traga competitividade para quem produz ou para quem consome. Então, no fim do dia, essa é a nossa missão, acho que é a minha missão pessoal, é a missão da Rumo, é a missão de todos os nossos mais de 8 mil ferroviários aí que estão todo dia trabalhando para garantir esse processo acontecer. Vamos falar de cada projeto, né? Vamos falar que acho que desde a concepção da Rumo a palavra sinônimo é investimento, né? Sempre foi e sempre será. E falando em investimento, vocês estão com investimento em Mato Grosso, que é a nova ferrovia, que é a expansão da Malha Norte, né? Até Lucas do Rio Verde. Como estão as obras, Pedro, nesse local? Qual é o status hoje? Estão literalmente a todo vapor. Todo vapor. Nós temos hoje quase 3 mil pessoas já trabalhando nas frentes de obra, nos primeiros 170, 180 quilômetros de extensão da ferrovia, até a região de atuação, onde teremos o primeiro terminal de operação de grãos, que é na região de Campo Verde. Ah, tá, Campo Verde. Então, nós já estamos, como eu falei, com aproximadamente 3 mil pessoas trabalhando hoje dentro desse canteiro de obra, 4 frentes de trabalho distintas sendo atacadas, né, ao mesmo tempo dentro desse processo, para que a gente garanta que até 2026 a gente tenha essa primeira fase da execução ferroviária já em operação e a gente já comece a ofertar mais competitividade logística ali para aquela região. Que é até Campo Verde, a primeira Até fase. Campo Verde, Que são exatamente, quantos da região de quilômetros? Campo Verde. Aí vão ser aproximadamente 170 quilômetros. 170 até 2026, então. Isso, exatamente. E aí a obra foi dividida em lotes? Como é que tá isso? Assim, lotes contratados por várias construtoras? Exato. Nessa primeira fase, nós temos 4 grandes lotes nesse primeiro bloco. Na sequência, nós temos o avanço da ferrovia caminhando na direção de Nova Mutum e depois a fase final é a fase de chegada a Lucas do Rio Verde. E nesse processo também nós temos um ramal até a região de Cuiabá, que também é uma região que vai ser atendida, né, por essa nova ferrovia. O grande foco nosso, né, e você vai lembrar aí talvez bem, quando a gente conversou sobre os processos ali da malha central, a gente tem uma forma de trabalho que a gente, no fundo, quer garantir bastante eficiência e bastante velocidade, né, em cada um dos trechos, e a gente tem trabalhado com bastante afinco nessa primeira fase, que é garantir que essa chegada até a região de Campo Verde acontece com qualidade, no tempo correto, no custo correto, de acordo com aquilo que a gente planejou. Então, esse é o nosso maior trabalho agora. Em paralelo, a nossa equipe de engenharia está avançando nos estudos, né, para o avanço dos trechos seguintes, mas, obviamente, como essa primeira fase é a fase
inicial, né? de arranque, é a fase mais, acho que relevante, né, nesse primeiro momento, onde toda a nossa atenção está voltada para que a gente realmente garanta que em 2026 teremos esse primeiro terminal operando e trazendo a competitividade que os produtores ali da região precisam, merecem, e que a gente, no fundo, sem dúvida alguma, vai trazer. Deixa eu perguntar outra coisa. A ferrovia, ela tinha uma ponte também em construção, né? Também não tinha um lote com uma ponte no início ali? Tem várias pontes, na realidade. A gente já fez uma primeira ponte. Que foi onde começaram as obras, né? Isso, onde começaram as obras. Então, ela começou, literalmente, na saída do terminal de Rondonópolis, aí um viaduto, na realidade, sobre a BR-163. Já está em construção várias outras pontes. Acho que nós estamos hoje com 5 pontes em construção ao longo desse trecho. Então, uma ponte emblemática ali sobre o Rio Vermelho. Então, é uma ponte de mais de 500 metros sendo construída para vencer, né, ali o Rio Vermelho, uma ponte com vão livre. Ela vai ter 520 metros aproximadamente, um vão livre ali na sua parte central de mais ou menos 20 metros, né, de altura em relação ao nível do rio. Então, nós temos várias obras de arte, na realidade, ao longo, né, dessa construção, que vão sendo realizadas e vão garantir que a gente, no fundo, tenha um traçado que seja super eficiente também para a ferrovia. Para que a gente chegasse nesse desenho, né, final, a gente estudou literalmente milhares de traçados possíveis, né? Nós simulamos várias alternativas de traçado para que se encontrasse o traçado que fosse ao mesmo tempo produtivo, eficiente do ponto de vista de operação ferroviária. Então, os ferroviários que estão aqui, você sabe que, por exemplo, a gente precisa limitar o raio de curva, né? O trem não é algo que faz curvas fechadas, né? Não é o elemento que convive bem com isso. A gente também precisa de aclives e declives muito suaves. Então, o ideal é que você tenha uma rampa na casa de 1,5% a 2%, para garantir que você tenha uma capacidade de tração melhor e um nível de segurança adequado, né, para toda a operação. E, obviamente, também a definição de traçados também passa por minimizar e evitar qualquer impacto, seja a comunidade, seja áreas de proteção. Então, garantir que todos esses elementos, né, seja de garantia da proteção ambiental, garantia do acesso das comunidades e da produtividade da ferrovia, que no fim do dia garante a competitividade, né, para esse sistema, são todos elementos que foram colocados e são avaliados, né, na nossa engenharia para garantir que a gente tem um projeto que apresenta a máxima eficiência possível, né, no seu sentido global. Então, nesse sentido. Eu quero aproveitar para perguntar mais coisas sobre a ferrovia, porque esse assunto é importante e, né, é uma das 4 ferrovias hoje em construção no Brasil, né? Então, é um assunto muito relevante. O projeto executivo, então, ele já está pronto de Rondonópolis, sim. Do primeiro trecho. Até a primeira região de Campo Verde, sim. E a chegada da superestrutura já tem também um prazo ali para a chegada dos trilhos, dos dormentes? Isso vai acontecendo ao longo desse período, não é? Até 2026. Então, isso vai acontecendo. Nós já temos hoje 8 quilômetros prontos, absolutamente prontos com super tudo pronto. Inclusive com a infra e a super, estão absolutamente prontos. E a frente de obra vai avançando nesse processo. Obviamente, a super vai caminhando ali nesse processo, né, em paralelo, né, acompanhando, que a gente vem fazendo com mais, não vou dizer com mais esforço, né, mas no cronograma a gente acelera as obras, principalmente da região sul, porque com o avanço da própria ferrovia, até a própria entrega de material para as frentes de obra vai sendo efetuada pela própria ferrovia. Então, a gente vai avançando com as obras de arte, vai avançando com a super e com a infra, para que a gente consiga usar já a nova ferrovia para ir avançando, né, com a construção dos próximos trechos. E o prazo é até quando? 2028 mesmo? Esse prazo está mantido? Até Lucas? Até 2026 é o prazo até essa região de Campo Verde. Exato. E já começa a operar de lá. 2026 já começa a operar. Já começa a até operar. Santos. Estou falando 2026 é o prazo já para fazer realmente essa primeira etapa. A gente não está comunicando ainda o prazo da continuidade, porque aí eu vou pedir a compreensão de todos, né? Como a gente tem um comunicado ao mercado, né? E a gente vai dando guidance, né, para o mercado, né? De acordo com essas fases de obra. Então, a gente, na hora que tiver o projeto executivo das próximas fases, a gente vai comunicando. Mas o que eu posso dizer é que a gente, no fundo,
quer avançar, né, com a máxima velocidade. A gente está vencendo a parte que talvez seja mais complexa, né, do projeto, que é tirá-lo realmente do chão e fazer o início, né, dessa obra. E após da região de Campo Verde, a gente vai avançar com os outros 3 grandes pontos, né, do projeto, que é o avanço até a região de Cuiabá, o avanço até a região de Nova Mutum. E na sequência Nova Mutum, bem importante ali. Região de Lucas do Rio Verde. Sem dúvida. Na região de Nova Mutum, também você bem está ali já ali. bem próximo do coração do estado, você consegue um acesso, né, e permite uma competitividade grande, né, para toda aquela região, inclusive para a região oeste do estado também. Então, e tem uma questão de licenças. É a primeira ferrovia, inclusive, também vocês foram pioneiros nisso, na primeira ferrovia que saiu do papel, que é uma ferrovia autorizada, né? Uma autorizada do Estado. Do Estado, não é do programa do governo federal, mas é do Estado. Também não deixa de ser uma ação pioneira, mas também tem uma questão de licenças ali, não tem? Assim, um pouco... Porque eu digo isso porque Mato Grosso é um estado mais complexo para tirar licenças ambientais ou não? Não diria que é mais complexo. Obviamente tem o... É por conta de comunidades indígenas, perambulação ali, então... Aí a importância daquilo que eu comentei antes, por exemplo, da avaliação dos vários traçados e você já fazer o plano evitando qualquer interferência. Então, o projeto já nasceu levando todas essas condicionantes dentro do nosso processo decisório. Então, isso obviamente facilitou demais a obtenção das licenças para que a gente tivesse autorização para conseguir e prosseguir com a instalação da ferrovia. Então, hoje a gente tem a capacidade de avançar. Então, até esse primeiro trecho, onde nós estamos já com a engenharia, já tem licença. Nós temos licença. É o processo de continuar com esse avanço de construção. Então, a gente tem obviamente, o processo de licenciamento e como tem que ser, né? Ele demanda um trabalho robusto, demanda uma análise técnica. Isso para todas as ferrovias, forte, todas. Então, para todos os processos, mas fazendo da forma adequada e tendo uma estrutura, né, do lado do poder público, né, e do lado do estado do Mato Grosso, né, que é também responsável pelo licenciamento dessa ferrovia. Tem uma estrutura muito competente para fazer essas análises. Então, esse processo veio decorrendo, caminhando de forma muito profissional e nós temos a segurança de investir. E o Estado sabe a importância da ferrovia, né? Chegar até lá, então... Sem dúvida. É literalmente, apesar da ferrovia ser privada, né? E vamos lembrar, é um processo de autorização, todo o risco, o risco empresarial é o risco da companhia. É dinheiro da companhia sendo aplicado nessa ferrovia de forma integral. Então, todo o risco de negócio é absolutamente nosso. Mas, no fim do dia, é um ativo de interesse público, né? É um ativo de interesse absoluto do Estado, porque o nível de competitividade do Mato Grosso, vocês conhecem a pujança da agricultura do Estado, e a capacidade ainda de crescimento, por aumento de produtividade, por melhoria, né, de gestão do processo, ainda tão grande no estado de Mato Grosso, que precisa de uma solução de alta capacidade como a ferrovia para dar vencimento, né, a esse potencial que existe. Sim, e aí... você quer perguntar? Vou perguntar, aproveitando que a gente está falando do Mato Grosso, né, como que você vê o assunto de grãos no Brasil? Que a gente está vendo uma questão climática que afeta diretamente as áreas de plantio. Como vocês estão observando essa movimentação de grãos no Brasil como um todo? Quando olha, no fim, a nossa tese, né, e eu falo com bastante convicção e otimismo, né, acho que dos planos nossos, dos planos da Rumo, porque no fim do dia a nossa tese está calcada na tese do poderio agrícola brasileiro, né? E essa tese a gente é absolutamente comprado nela e confiante quando eu olho o cenário de longo prazo. O mundo precisa de produção agrícola, né? Não existe outra forma de você sustentar o crescimento de população mundial e o enriquecimento da população mundial. Isso gera aumento de demanda por proteína, principalmente proteína animal. E para você aumentar proteína animal, você precisa de soja, de milho, de farelo, para que essa produção aconteça. Sim. E quando você olha a maior produção, ou melhor, o maior consumo, né, mundial, de onde vai vir e continuar vindo essa demanda, é a região asiática, então China principalmente, mas a Ásia como um todo, não é uma região prioritária onde você tem esse crescimento de demanda, necessidade de mais proteína,
E quando você olha as regiões produtoras do mundo, o Brasil é o país que está melhor posicionado para conseguir aumentar o seu nível de produção agrícola e suprir essa necessidade de demanda. O Brasil tem por região, por área climática, né, por zona climática em que se situa, capacidade de produzir 2 até 3 safras por ano, por questões de insolação e regimes de chuva no seu centro-oeste, né, principalmente, dentro desse ponto, o que faz com que o Brasil seja realmente a região do mundo que vai prover essa necessidade de alimentos para o restante da população. O Brasil não tem concorrência. Dito isso, só para pegar ainda a questão, né, dos eventos climáticos, obviamente que a agricultura é uma indústria a céu aberto. Sim. Então, vamos enfrentar problemas pontuais, quebras de safra, eventos climáticos, uma seca em um ano, um excesso de chuvas em outro, individualmente em alguns períodos, a gente sabe que vai enfrentar. Né? Acho que não temos receio ou medo, não é, desse processo. Isso faz parte, não é, da cadeia do agronegócio, então é algo natural. Mas quando a gente fala, por exemplo, da ferrovia, a gente está olhando de projetos 30 anos, ou considerando renovações, considerando o projeto de autorização, por exemplo. São 45 anos, renováveis por mais 45, mais 45. Então, nós estamos falando de décadas. Então, o que acontece em uma safra específica, em um ponto específico, óbvio, são temas que a gente precisa gerenciar, precisa tratar, e a gente leva em consideração em nossos planos, mas de forma alguma diminui o nosso apetite, né, pelo crescimento, ou diminui a nossa crença, não é, que o Brasil e as regiões onde a gente atua, principalmente, continuarão sendo potências agrícolas e continuarão sendo super demandadas ao longo do tempo, né, para que consigam realmente abastecer o restante do mundo. E assim, antes de partir para a próxima, eu quero voltar um pouquinho nessa questão da ferrovia ali em Mato Grosso, né? Porque você falou que vocês acreditam, acho que a ferrovia nova lá, né, a extensão da Malha Norte é uma prova disso, né? Que vocês acreditam realmente que existe um potencial de carga ali. Mas a gente sabe também que existem outros projetos de ferrovia ali, né? A FICO, que vai, por enquanto, até Água Boa, que é uma ferrovia que está sendo construída pela Vale, e pelo projeto do governo existe a possibilidade de levar ela até Lucas, né? Numa possível concessão única ali do trecho Fiol-Fico. A gente sabe que existe também ali um estudo da Ferrogrão, que leva os grãos até o porto de Miritituba, que, né, entrou no PAC. Então, assim, existem outras ferrovias ali também de projeto para aproveitar todo esse potencial de carga. E aí a minha pergunta é a seguinte: existe carga para todo mundo ali, Pedro? Para todos os projetos? Bianca, o que eu posso falar é do nosso projeto, assim, e quando eu olho, assim, eu sou muito otimista realmente com o crescimento, né, da produção agrícola no Brasil, do Mato Grosso. A gente fala de forma muito particular, mas também o estado de Goiás, também o estado de Tocantins, só para aproveitar, né, e falar um pouco, né, de Tocantins. A gente agora, nos próximos meses, vai inaugurar, né, o primeiro terminal nosso no estado de Tocantins, uma parceria junto com a CHS, ali na cidade de Rio Verde. De Rio Verde. Desculpa, Rio Verde não, de Rio Alvorada. Verde Já foi inaugurado. Exato, em Alvorada. Desculpa, Alvorada, ali no sul de Tocantins. Então, a gente também vai começar a trazer produto, né, de Tocantins para dentro do nosso sistema da malha central. Sim. Não tenho a menor dúvida que na hora que você otimiza a oferta logística, o crescimento, o aproveitamento de áreas livres para aumento de produção de soja, de milho, também cresce e vai criando demanda e vai aumentando a capacidade, né, de geração de demanda nesse processo. Então, quando eu olho outros projetos nesse processo, no fim do dia, eu acho que só reforça a nossa tese que o agronegócio brasileiro é pujante, que o agronegócio brasileiro precisa de solução logística eficiente. E o meu papel, o papel da Rumo, é trabalhar muito fortemente nos projetos que a gente já anunciou, nos projetos que a gente tem, e fazer com que eles avancem e a gente tenha, no fundo, eu acho que a realidade acontecendo. Acho que e a gente tem um histórico, eu acho que bastante forte, né? E um case, eu acho que muito claro, que, por exemplo, que é o da Malha Central, onde a gente venceu o leilão ali em 2019, assumimos a ferrovia em meados de 19,
em 1 ano e meio, nós começamos a fazer a primeira operação. Né? Então, assim, não é, a gente tem uma capacidade de pegar realmente esses projetos e colocá-los de pé com muita velocidade. É o que a gente está fazendo agora no projeto da extensão da ferrovia no estado de Mato Grosso. Então, o nosso foco total é garantir que a gente cria nessa nova ferrovia no Mato Grosso a mesma história de sucesso que a gente criou na Malha Central, onde a gente pega esse projeto, implementa com eficiência, com qualidade e faz essa operação funcionar. Então, esse é o grande foco, né, daquilo que a gente tem feito. A Rumo tem tanta malha que teria que ser um episódio para cada uma. Malha Norte, Malha Central, Malha Paulista. Mas vamos lá, vamos aproveitando tentar. que você está na Malha Central, que você é profundo conhecedor, né? Como você enxerga a operação hoje? O que mudou de lá para cá desde quando você era diretor da Malha? No fundo, acho que a Malha Central ela saiu do sonho para a realidade, né? Para o prefeito prático. A Malha Central, realmente, eu tenho um orgulho pessoal, profissional enorme de ter trabalhado desde o dia zero, ou menos alguma coisa, né? Acho que desde o do planejamento, né? Da implantação da malha. Então, quando eu olho hoje, por exemplo, o nosso terminal de Rio Verde, eu lembro literalmente a primeira vez que eu estive na região e era uma área aberta. No momento que eu estava lá, estava com milho plantado. Hoje você vai naquela mesma área, tem fotos no mesmo local, onde agora você vê o segundo maior terminal da nossa operação, fazendo mais de 6 milhões de toneladas por ano já de soja e milho e trazendo uma super competitividade ali para a região. Eu vejo uma operação de açúcar em Iturama, também era uma região que a gente não atendia, né, o Triângulo Mineiro. Hoje é o maior terminal de operação de açúcar dentro do sistema da Rumo. É o terminal mais produtivo dentro de nosso sistema. É o terminal que a gente tem ali, na verdade, é o terminal do nosso parceiro, da usina Coruripe, mas onde a gente opera e faz todo o transporte ferroviário desse terminal para Santos. Hoje eu posso dizer que é o mais produtivo terminal de açúcar de toda a malha. Em breve, nesse ano, agora até o fim desse ano, nós vamos ter a operação de combustíveis com a DTC também entrando em operação. Nós já temos como realidade também na Malha Central a operação de fertilizantes. Uma operação junto com Andali, onde a gente já opera mais de 1 milhão de toneladas de fertilizantes em uma região que recebia 100% dos seus fertilizantes via caminhão de Paranaguá e hoje recebe via ferrovia vindo esse produto de Santos. Então, acho que quando eu olho o cenário, né, que a gente tinha lá em 2019, era literalmente o sonho, e hoje é uma companhia, uma realidade, trazendo competitividade. E o mais legal ainda desse processo é que a história não acabou, né? Ou seja, no fundo, acho que a grande beleza desse ponto é a capacidade de ir trazendo ainda novas operações, novos negócios. Comentei há pouco, né, do novo terminal junto com a CHS ali em Alvorada, no sul do Tocantins. Então, daqui a pouco a gente vai dar o start nessa operação. Então, hoje, quando eu olho a Malha Central, ela já é uma operação muito relevante, consolidada dentro da Rumo, e ao mesmo tempo ainda tem um potencial de crescimento muito relevante, muito bacana para que a gente consiga avançando. Mas a gente está super satisfeito com aquilo que a gente já conseguiu, em termos de volumetria, em termos dos nossos planos. Posso dizer que, no fundo, o que a gente faz hoje é até mais do que o potencial até maior daquilo que a gente... Superou as expectativas? Superou a expectativa. Tá transportando mais do que até mais previsão do que inicial. eu tinha previsto inicialmente. Quanto o mais que tá, importante ainda é o potencial que a gente ainda vê. Assim, dá uma alegria enorme a gente saber que ainda não chegamos no potencial máximo dessa operação. Então, a gente tem um avanço ainda muito relevante para ser feito. Quantos milhões de toneladas de carga por ano? Você tem esse número? Hoje a gente está fazendo mais ou menos a um ritmo de 6 milhões de toneladas por ano na operação. E a gente pode, ao longo do tempo, certamente ultrapassar as 10 milhões de toneladas nesse processo. Então, algo... Até quando? Qual é essa expectativa? Bianca, aí depende muito do sistema como um todo. Né, até. Acho que, no fundo, quando eu olho... E aí a beleza e a dificuldade também, acho que, do sistema logístico integrado. Né? Você viu no começo
do nosso papo aqui, eu comentei muito sobre as originações, né? De Malha Central, Sim. própria extensão do Mato Grosso, capacidade da Paulista e Santos. Então, no fundo, isso é um conjunto inteiro, né? Uma cadeia de valor que dá para falar quase integrada dentro desse processo. Então, num dado ano, a gente pode avançar um pouco mais na Malha Central, pode fazer um processo mais avançado no próprio Mato Grosso. Essa distribuição no mix de carga vai depender também da própria demanda momentânea, da necessidade dos clientes, né, da priorização de atendimento. Então, não posso dar uma previsão de ano, né, nessa volumetria, né, da Malha Central, mas o que eu posso dizer, só para dar um número, por exemplo, hoje a gente está operando mais ou menos na Malha Central com um market share ali na região de Goiás, 20%. Então, pode variar um pouco esse número, mas grandes números, 20%. Quando olho, por exemplo, no Mato Grosso, eu tenho um market share para essa mesma categoria de produtos pouco acima de 40%. E mesmo sem comparar com o Mato Grosso, só olhando a capacidade que eu sei que eu tenho na região de Goiás, eu vejo muito facilmente a gente chegando a 30%, 35%, 40% de market share na região de Goiás. Então, tem uma capacidade de atração de demanda, de competitividade, que a ferrovia já traz para o sistema, que é muito relevante. Por isso que os nossos grandes desafios hoje, realmente, eu falei aqui no começo também, é a celeridade, a capacidade de executar o nosso plano de investimentos com qualidade, a tempo, com segurança, para garantir que a gente traz essa capacidade para o sistema e traz esse volume para dentro dessas nossas operações. Os containers da Brado já estão lá também, né? Perfeito. Operando. Ótima. Não ótimo podemos ponto, esquecer, Bianca. né? Não, Porque sem tem um dúvida. corredor. Passou pela área comercial, ele sabe de todos Sem os dúvida, cases, sem dúvida, biodiesel, sem dúvida, Bianca. Não, sem dúvida, fertilizante, você conhece todos. A área de container, né, que a gente opera, né, sob a bandeira da Brado, é uma área super relevante dentro da nossa estrutura, uma companhia que tem crescido a taxas superiores a 20% ao ano dentro da nossa estrutura. Na Malha Central, especificamente, né, nós já estamos fazendo a operação ali em Anápolis, interligando a região com o estado de São Paulo, seja com Sumaré, nas operações de mercado interno, ou seja com o próprio Porto de Santos. Então, hoje a região ali, a gente captura via Brado, por exemplo, operações de algodão. Então, a gente tem uma exportação de algodão, uma área muito forte, consolidada, de algodão sendo transportado pela Brado. Trabalhamos também só para dar alguns exemplos, né, de cargas transportadas dentro dos containers da Brado. Mercado automobilístico. Então, nós trazemos autopeças, né, que são importadas e chegam via Santos e levamos para montagem ali na região de Anápolis. Então, esse é um processo já funcionando também, já trazendo mais competitividade, né, para esse mercado dentro do estado de Goiás. E tem o terminal Imperatriz? O de Imperatriz ainda está em construção. Ali a gente focou nesse primeiro momento na operação da Brado, extraindo o máximo, né, e capturando o máximo de demanda que existe já na região de Anápolis, muito naquela linha que eu já comentei outras vezes também, da gente ir avançando, consolidando os mercados. Então, ao longo do tempo, a gente vai fazendo as expansões. Mas está em construção. Ainda está em construção. Tá. A Brado ainda tem a área ali em Imperatriz, mas não vai entrar em operação agora, não. Tá. Agora, da Malha Central tem que ir para a Malha Paulista, né? Tem que ir para a Malha Paulista, não podemos esquecer. Como estão as obras na Malha Paulista? Quais frentes hoje estão em andamento? É difícil até dizer quais, porque assim, são várias. Tantas, são literalmente dezenas de obras. Dezenas. São mais de 30 frentes de trabalho Eu acho que na Malha antes, Paulista. Desculpa te cortar, Pedro. É porque eu acho que antes a gente tem que falar de um assunto que está muito... Que foi pauta agora, né? Que foi a assinatura do termo aditivo do contrato de renovação da Malha Paulista. E que deu uma alterada aí nas obras, né? Nos prazos, e também gerou aí um valor de outorga adicional, né? Então, a gente quer saber o que foi acertado nesse investimento, né? O que mudou em termos de obra, o que estava acontecendo, o que vai acontecer agora. Então, por isso que eu quis retomar um pouquinho, porque legal. esse é o assunto, né, principal. Deixa eu explicar um pouco aqui. Acho que se vocês recapitularem, né, quem acompanhou de perto, né, o processo todo da renovação antecipada da Malha Paulista,
e a Bianca comentou bem no início, acho que foi um projeto pioneiro, né? Foi o primeiro, que né? se colocasse, né, de pé todo esse arcabouço regulatório. Sim. E a gente começou esse trabalho em 2015, 2016. Quando a gente olha agora, nós estamos literalmente em 2024. Então, você está falando aqui de um horizonte de tempo aí, pelo menos 7, 8 anos, entre o primeiro momento onde a gente desenhou o primeiro caderno de obras para o momento que a gente está agora. Então, quando a gente olhou, aí nesse passado recente, agora 2023, a sequência de obras que estavam definidas no caderno de obrigações da renovação, frente àquilo que a gente já conhecia agora, frente à demanda que já existia agora e aquilo que já havia sido executado, a gente identificou que seria melhor refazer o sequenciamento de obras, fazer alguns ajustes nesse caderno. Foi por isso que nós chamamos o governo. Então, esse aditivo, no fim do dia, nasceu de um chamamento que nós fizemos à agência reguladora, mostrando, pessoal, o grande objetivo na renovação antecipada é garantir que a capacidade da malha paulista é maximizada e você tem esse grande canal de exportação, importação, de operações ferroviárias capacitado para absorver todos os volumes que são demandados dele. Então, esse é o objetivo, né? Foi essa a razão da renovação antecipada. Viabilizar investimentos, não pelo investimento em si, pelo aumento de capacidade que isso é gerado. Então, na hora que se identifica que as obras que estavam definidas lá em 2015 e 2016 não eram mais as obras prioritárias ou as obras não estavam na sequência correta, qual é o passo lógico? Só, vamos sentar e vamos novamente, reequilibrar esse processo. Em um contrato de 30 anos, é meio natural e meio óbvio que você tenha que fazer ajustes ao longo desse E a partir desse momento, as outras também, né, teve a mesma demanda. Teve a mesma demanda, exato. Então, o que aconteceu nesse processo? A gente acabou, então, iniciamos um trabalho de discussão com a agência reguladora, com o próprio Ministério dos Transportes, e depois isso foi sendo mediado, né, junto com o TCU. Com o TCU, né, que foi o primeiro processo, inclusive, na solução de consenso. Exatamente. A Rumo sendo pioneira em várias... E eu acho que foi um processo muito, muito bom, bacana, que mostra, no fundo, a capacidade, acho que do setor de conversar e de chegar numa sequência lógica. Então, no fim do dia, para nós, foi um processo muito, muito tranquilo no lado que, como se a gente negociasse com os nossos clientes também, ou seja, no fundo desse processo. Foi respeitado a matriz econômica, né, do contrato. Então, quando a gente olha, né, por que saiu depois, né, um processo, né, de ajuste na outorga, e por que saiu, né, acho que algum ajuste nessa linha. Porque, no fundo, você reequilibrou, refez a sequência de investimentos. Então, o que ficou de algum saldo? Então, você teve um saldo de outorga, né, a ser pago ao governo, mas boa parte, na verdade, do ajuste, no fundo, foi simplesmente a requalificação, né, o reordenamento dos investimentos a serem feitos na própria malha, para garantir, de novo, o objetivo do fim do contrato, que é garantir a malha paulista com capacidade de absorver todos os investimentos. Então, esse processo foi super bem discutido, né, entre as várias partes, tanto pelo nosso lado, de novo, Ministério dos Transportes, a Agência Regulatória, a NTT e o TCU. E, inclusive, todo esse aprendizado, né, e essa construção, no fim do dia, foi o que deu base para a emissão das normativas futuras. Então, no fundo, quando a gente olha, né, as normativas para as novas renovações antecipadas, no fim do dia, é a realização, não é no fundo só uma demonstração daquilo que já foi realizado, os aprendizados que foram sendo obtidos ao longo dessa trajetória, que nós mesmos, né, já passamos aqui com a malha paulista, entendo que é isso que o Ministério dos Transportes e a Agência Reguladora agora codificaram dentro dos novas normativas, mas não tem nenhuma grande mudança ou grande segredo em relação àquilo que a gente já
efetuou agora junto desse aditivo aqui com a Malha Paulista. E aí eu acho que já pode voltar para aquele assunto da Malha Paulista das obras, né? São dezenas de obras, né? O que está sendo feito agora, né? Depois a gente volta também para essa nova portaria, tá? Que você citou e a gente... São literalmente dezenas de obras ao longo do trecho, ao longo da Malha Paulista. Grande parte dessas obras no fundo, criação ou ampliação de pátios, de cruzamentos de trem, para garantir que você tem em todos os trechos, né, a capacidade de absorver a quantidade de trens, né, que vão sendo alocados dentro da malha. Então, posso dizer que a grande maioria dos investimentos está ligado a esse processo, né, de criação ou ampliação dos pátios ferroviários. Nós temos também um outro bloco muito importante, que é o de redução de conflitos urbanos. Então, nessa questão de conflitos urbanos, aí você tem viadutos, túneis, você tem uma série de obras viárias dentro dos trechos urbanos pelos quais a ferrovia passa, para garantir que você tem tanto produtividade da operação ferroviária, como também, principalmente, segurança para a população que está ali naquele entorno. Então, garantir que essa relação comunidade-trem é a mais saudável possível dentro desse processo. Então, esse é um bloco também muito relevante de investimentos dentro da expansão da capacidade da Malha Paulista. E um outro bloco que acho que também vale mencionar, é o bloco de tecnologia dentro dessa estrutura. Então, e aí só para mencionar um elemento, né, super relevante desse bloco de tecnologia, é o processo da implantação do PTC, né, que no fundo... Da Wabtec, né? Isso, nesse caso, junto com a Abtec, que permite que você tenha uma melhor comunicação, um melhor intertravamento entre todas as operações ferroviárias, né, que circulam na malha, e que no fim do dia se refletem em capacidade, porque você pode aproximar a distância entre trens, você pode utilizar melhor a capacidade da via, garantir que você tem sempre mais trens em operação dentro do sistema ferroviário, e no fim do dia isso traz um ganho de capacidade também relevante para o sistema. Então, uma série de investimentos sendo realizados aqui na malha para garantir que ela não é gargalo, né, para dentro do sistema. E esse do sistema de sinalização, eu lembro que estava no caderno de obrigações da renovação. E eu que fiz essa matéria aqui, essa capa que falou sobre... todos os projetos, né? E aí eu queria saber o que esse novo termo, né, aditivo, o que ele mudou ali? Se você poderia citar pra gente o que mudou, o que foi postergado, principalmente, assim, não precisa falar tudo, porque eu acho que deve ser uma lista um pouco, né, mas assim, se você puder citar pra gente os principais, assim... Bianca, sendo bem sincero, nem tenho assim, um elemento... específico, uma série de pequenas obras, uma série de operações que foram ajustadas, o sequenciamento de obras. Os grandes elementos, por exemplo, a implantação do PTC, continua, né? É uma necessidade, né, do sistema ferroviário. Então, a gente continua com esse processo. O que teve de mudança, em algum local, era um viaduto, desvio ferroviário, né? Enorme. Também não, tem... Você trocou por um viaduto dentro de uma área. Outra hora era um viaduto. Não, você trocou por um trecho de ferrovia. Sim. Então, não é absolutamente nada que eu olhe e eu tenho aqui para dizer, putz, Bianca, mudou aqui de forma relevante esse elemento ou aquele. A capacidade da ferrovia é a mesma, o processo de expansão é o mesmo. Os tipos de obras sendo realizadas são literalmente as mesmas. Né? O que aconteceu foi uma modernização, uma adequação ali, né? Linha desse processo, né, que e os 75 milhões chegam quando? Quando tem uma previsão? Ele vai chegando, hoje a gente já passa de 50 milhões de toneladas. Então, nos próximos anos, a gente já vai chegar nos 75 milhões. Eu acho até engraçado quando perguntam assim, dessa questão, né, da capacidade. Né, não, e aqui olha o título, rumo a 100 milhões. Exatamente. Porque do nosso lado, como a gente enxerga, né, esse processo, obviamente é do nosso maior interesse, né, fazer esse sistema, ter a capacidade para chegar em 75, 80, 90, 100 milhões e continuar nessa jornada.
lembrando que eu tenho a capacidade de originação na malha central, eu tenho a capacidade de originação da malha norte E da e extensão, agora né? da nova ferrovia no Mato Grosso, a capacidade da malha paulista, ela vai sendo incrementada para e passo e vai sendo executada de forma a garantir que a gente vai sim ter a capacidade disponível para absorver todo o volume que a gente tem aqui para ser realizado. Então, não tenho aqui a menor dúvida que a malha paulista tem a capacidade de absorver esse crescimento de volumes. A gente vai cumprir, né, o que está combinado, né, dentro do contrato original, dentro do aditivo, né, da expansão da malha. Mas mais importante do que está combinado, do que é o contrato, é a nossa tese de negócio, né, no fim do dia, que é continuar com essa expansão, continuar com esse aumento de capacidade e ter esse olhar integrado aqui para dentro do sistema e fazer com que a gente realmente faça, né, a realização desse potencial que eu comentei, né, sobre a nossa tese, né, que o Brasil é o grande fornecedor, não é, de alimentos para o restante do mundo, que essa tese seja realmente realizada. Então, o nosso papel, mais do que o número exato ali, a gente trabalha olhando, no fundo, o cumprimento desse potencial, o fechamento desses gaps, né, para que a gente consiga realmente trazer as operações ao máximo de volume possível. Legal, legal. E você acha que com tudo isso levou vocês a ganhar o prêmio da revista como melhor operadora do ano, o prêmio do ano passado? São tanta coisa, tanta malha, tanta volume transportado. Eu acho que uma grande beleza da Rumo, né, no fim, talvez se eu for resumir aqui em poucas palavras, é a capacidade de realização, né? Eu acho que no fundo o que marca muito a nossa história é que a gente fala que vai fazer, a gente coloca literalmente mais de 8 mil pessoas, né, que a gente tem dentro da companhia Ferroviários trabalhando todos os dias para fazer aquilo que a gente prometeu ser cumprido, né, e fazer acontecer os investimentos da forma correta, com a segurança correta, nos prazos combinados. E isso também acontece nas nossas operações diárias, no nosso dia a dia. Obviamente, a nossa vida não é só crescimento, não é só investimento. Essa mesma questão de ter credibilidade, não é, e cumprir o contrato, não é só cumprir o acordo com o governo, é cumprir o acordo com os nossos clientes, é cumprir o acordo com os nossos parceiros de negócio. Então, a Rumo tem uma trajetória, né, que foi sendo construída, e uma demonstração e uma trajetória de realização prática do dia a dia. A gente controla o sistema aqui que a gente está discutindo hoje desde 2015. Então, a gente tem literalmente histórias para contar, situações que foram postas e a forma como a gente foi conduzindo isso, seja com clientes, seja com fornecedores, seja com o governo, é o que veio dando e construindo a credibilidade da companhia ao longo do tempo. Então, a gente fica, obviamente, super orgulhoso na hora que ganha prêmio, mas de forma muito sincera, a gente é mais orgulhoso ainda, né, de ter a continuidade de negócio com os nossos clientes, de ter a capacidade de rediscutir, por exemplo, um aditivo da malha paulista com os órgãos públicos, com o regulador, com os órgãos da administração federal, de uma forma muito profissional, muito séria, muito aberta e transparente, e chegar em consenso. Então, essa capacidade de diálogo da Rumo e essa capacidade de chegar nesses acordos mostram que a nossa credibilidade é, no fundo, talvez o nosso maior ativo. E isso Pedro, se reflete na qualidade, óbvio, do serviço, na qualidade das nossas relações. Você falou de novo na assinatura do termo aditivo que foi no mesmo dia também de assinatura de uma nova portaria pelo Ministério dos Transportes para as futuras concessões, né? Renovação das concessões. E aí eu queria te perguntar sobre a Malha Sul, né? Como é que você observou essa nova portaria, essas novas regras? Porque isso deve impactar no processo da Malha Sul, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. O processo da Malha Sul é um processo que está em análise junto com o governo, dentro desse processo de renovação. Basicamente, os aprendizados que se teve com a renovação antecipada da Malha Paulista, né, e o próprio aditivo
foram aprendizados que foram encapsulados dentro da nova portaria. Então, de forma muito natural, isso obviamente vai se refletir na discussão da renovação da Malha Sul. E teve outro processo no consenso, né? Que foi da Malha Sul da devolução de um trecho, né? Isso, da devolução de um trecho lá no TCU. Exatamente, exatamente. Que no fundo, também esse processo está já embutido da nova portaria. Da nova portaria. Sim. Então, é um aprendizado que também já foi ali colocado. Então, de novo, acho que a gente, no fundo, veio sendo pioneiro né, nessas construções e discussões regulatórias. Então, a gente encara com muita naturalidade né, esse processo de discussão junto com o governo das inovações. De forma muito transparente. A discussão da Malha Sul está numa fase muito incipiente ainda, então é um trabalho que vai ser realizado. Não tem ainda um plano de negócio. Tem o primeiro plano de negócios que já foi enviado para a NTT. Já foi enviado, mas certamente vai ainda ser fruto de novas discussões. Então, acho que... E a gente sabe que é um processo intenso, né? A renovação da Malha Sul é um processo intenso, tem um processo intenso de devolução de trechos, né? E aí eu queria entender aí o que faz parte do plano e do interesse da companhia ali na região sul, e também entender aquele pedaço da Malha Sul onde tem aquela carga agrícola, né? Que vai para o porto de Paranaguá, né, e entender se a nova Ferroeste ali, aquele projeto faz sentido para vocês dentro de todo esse processo de renovação da Malha Sul. Enfim, entender aí um pouquinho mais do projeto. Vamos lá. Como te falei, Bianca, o projeto da Malha Sul é uma discussão incipiente. Quando nós olhamos o projeto da nova Ferroeste, aí é um projeto do governo do Paraná, basicamente, então não posso comentar muito ali sobre ele né, nesse processo. É até um dos pontos que dá para comentar que ele atrasou um pouco a discussão, o avanço da própria discussão da Malha Sul como um todo, porque você precisa estabilizar qual vai ser esse projeto né, eventual da nova Ferroeste para que se entenda como qual é que isso o vai desenho impactar a Malha Sul final da Malha Sul como um todo. Mas essa é uma discussão muito tranquila para o nosso lado. Então, como falei, a gente está numa fase muito incipiente, assim, vão ser muitas etapas ainda de diálogos, e como muita coisa que a gente já construiu né, ao longo desses anos, eu acho que a gente já demonstrou a nossa capacidade né, de diálogo, acho que para todos os atores aí do mercado ferroviário, para os órgãos de governo, seja a nível estadual, seja a nível federal. Então, a gente vai caminhar com a discussão né, da Malha Sul, de uma forma super Mas já tem uma tranquila. ideia do que vai devolver, o que não vai? Não, Bianca, é muito preliminar fazer qualquer comentário agora né, desse processo. Obviamente, na Malha Sul existem trechos que você tem uma demanda mais clara, existem trechos que você não tem uma demanda colocada, então é uma decisão que vai ter que ser discutida né, junto desse processo da renovação. Então, a Malha Oeste também está ainda nessa conversa com o governo. Na Malha Oeste, a gente, no fundo, até mais avançado, né, dá para dizer, do que a própria Malha Sul, porque nós já fizemos o processo né, de discussão com o governo, o ativo já está em processo de relicitação pelo governo federal. Então, hoje está junto com o governo federal na sua preparação do eventual relicitação. E vocês operam até ser relicitado? A gente opera até o fim da concessão, responsabilidade nossa. Que é até 2026. É 2026. Tá, legal. E aí, mudando um pouco de assunto, né, a gente vai falar sobre o investimento da Rumo em material rodante, vagões e locomotivas com um viés mais sustentável. Né? Como é que está essa discussão? Eu sei que é um assunto que vocês adoram falar, né, o ISD. Né? Mas a gente também gosta, porque isso é importante, né, para a ferrovia e para todos nós, né, para os nossos filhos. E assim, a gente quer entender como é que está esse processo, né, de sustentabilidade na ferrovia, as metas, compras de material rodante. Como é que está isso, Pedro? Bom, vamos lá. Primeiro, acho que a gente tem uma beleza natural né, no sistema ferroviário, que a própria expansão do sistema ferroviário, com a tecnologia dele hoje, ele já é um grande propulsor né, da redução de emissão de CO2, é um grande propulsor da redução de acidentes nas estradas. Então, cada vez que você coloca uma carga no trem e não nas rodovias, não em caminhões, você já reduz para 1/7 a emissão de CO2 e você literalmente tira, cada trem nosso com 120 vagões, está tirando mais de 300 caminhões das estradas. Então, obviamente, reduzindo drasticamente a quantidade de acidentes.
Então, o primeiro impacto positivo dentro da nossa cadeia é essa, nosso próprio crescimento dentro da oferta logística. Dito isso, óbvio, a gente tem sempre a missão de melhorar mesmo as nossas operações internas, né? E dentro desse sistema, obviamente, que é uma locomotiva hoje, ela é basicamente um sistema diesel-elétrico, né? Você tem um grande gerador elétrico a diesel, trabalhando, né, na geração da motriz elétricas, né, das locomotivas. E nós temos hoje algumas locomotivas híbridas sendo testadas na Malha Sul, até, para que a gente entenda o potencial. Híbrida, diesel e a bateria? E a bateria, exatamente. Então ela continua com o sistema diesel-elétrico, mas ela tem um sistema de baterias que faz com que no processo, né, de frenagem, nas próprias movimentações naturais ao longo da via, você gere a energia elétrica e armazena essa energia nas baterias do sistema. Então a gente está ativamente fazendo o teste dessas máquinas, já estamos há alguns meses com ela. Então é um desenvolvimento que a gente... São da Progress? Elas são da Progress, exatamente. São máquinas da Progress, estão sendo ativamente testadas dentro do nosso sistema para que a gente entenda o potencial delas e o impacto de benefício dentro do sistema. E na bitola Não é ainda o teste, por enquanto, está sendo na malha sul, na bitola métrica. Antes de fazer um rollout, dado o impacto que a gente tem sistêmico, né, em toda a estrutura, a gente tem que fazer, acho que tudo que a gente faz dentro do nosso sistema tem que ser com bastante, obviamente, cuidado e atenção. É porque na larga é heavy haul, né? Então, assim, existe também toda uma discussão em torno da bateria numa operação heavy haul, né? Com grandes volumes de carga. Perfeito. Então, mas na métrica também, né? O corredor da métrica. O corredor da métrica também. Ele é uma operação, sim, menor do que o nosso corredor da Operação Norte, mas a Malha Sul, o corredor do Paraná. Qual é o trecho? A gente está fazendo a operação ali na central do Paraná, então ele também permite essa avaliação. Então ele é uma situação que faz com que a gente sim consiga tirar, né, os insumos, né, de informação e desenvolvimento para depois tudo caminhando bem, a gente entenda realmente o potencial total de expansão da E tem malha. uma previsão para larga? Para iniciar Não, teste? Bianca, agora não. A gente precisa ter a segurança que essa operação funciona bem dentro do sistema que a gente já está testando agora, antes da gente fazer uma expansão. Mas só aproveitar o gancho ainda da sustentabilidade, lembrando que a sustentabilidade não é só consumo, não é de diesel, redução desse processo. É também programas de relação com a comunidade, é também o cuidado, né, com todo o entorno, né, que a gente tem. Então, esse compromisso, né, global, né, que a gente tem com a sustentabilidade, com a governança, né, com todos os temas de ESG, esses são os temas que a gente realmente tem um orgulho, acho que de dizer que a gente, por exemplo, é um dos membros do ISE aqui na B3, né, do Índice de Sustentabilidade Empresarial. A gente é, acho que, a única empresa de infraestrutura logística do Brasil que também está no Índice de Sustentabilidade do Dow Jones, tanto no índice global quanto no índice de Emerging Markets. Então, nós somos uma empresa hoje já reconhecida, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como uma empresa que tem um nível de governança, um nível de atenção a todos os elementos que envolvem meio ambiente, sustentabilidade de uma forma mais ampla, nos seus mais altos níveis, e sem dúvida alguma é o compromisso nosso, né, de continuar nessa jornada. E para captar recursos é muito bom, né? Ter também, nós temos alguns instrumentos de né? dívida, exatamente, nós temos alguns instrumentos de dívida, até só para pegar esse gancho, cuja taxa final efetiva está ligada a nossa redução, por exemplo, do consumo de diesel. E a gente vem cumprindo tem os green bonds essas também, metas, né? exatamente. Então, e vocês também ainda foram pioneiros também nisso. Exatamente. Então, compromissos de redução de consumo de diesel que a gente vem trazendo, né, para dentro do sistema e vem cumprindo. Então, é o ganha-ganha realmente nessa história, né? Você tem um incentivo para atingir, mas no fim do dia, porque faz bem realmente para o negócio, faz bem para o meio ambiente, faz bem para a comunidade, fazer esse todo esforço. Então, para a gente, o ESG não é uma palavra, não são algumas palavrinhas ali no quadro, faz parte de como a gente trabalha no fim do dia. Legal. E aí também tem da segurança, né? A gente ia falar um pouquinho sobre a sustentabilidade na segurança da via, se tem algum outro projeto de inovação que você queira citar, também acontecendo aí na Rumo, em termos de operação, segurança da via.
E talvez o principal projeto que eu vou falar, acho que no fundo, que traz também esse lado da segurança, até já citei o PTC. A gente da sinalização. Da sinalização. Então, esse processo, acho que ele traz bastante impacto, né? E a gente está trabalhando muito fortemente para que ele tenha a implantação completa dentro desse sistema. Quando olho, e agora falando um pouco do lado de segurança pessoal, né, dentro da companhia, acho que a gente hoje tem bastante orgulho, né, dos níveis que a gente já conseguia alcançar, dos índices de acidentes. A gente hoje se compara, né, com qualquer companhia de classe 1, por exemplo, norte-americana, em termos de níveis de segurança. E eu estou falando tanto pessoal quanto a segurança ferroviária também na via. Mas essa é uma jornada perene, né? Essa é uma jornada que a gente precisa, né, continuar dando um absoluto foco, né, tendo... E o lado de segurança, eu acho que vai muito para a questão realmente comportamental, né? É você tocar os corações e as mentes, né, de todo mundo e entender que você tem que se proteger o próximo, proteger a comunidade que está no seu entorno. Porque no fim do dia, todo o nosso resultado só é válido se todo mundo chegar íntegro no fim do dia de trabalho. Então, a companhia, né, e todas as nossas relações, elas só existem por um fim maior, que é um bem de seres humanos. Né? Ou seja, ninguém aqui é robô, ninguém aqui vai ficar cego, né, ao entorno, né, a todos que estão juntos conosco. Aproveitando que você falou um pouquinho do lado pessoal, a gente queria entrar na sua carreira, porque você se formou em Pernambuco, mudou para São Paulo. Em que momento, naquela época, você já imaginava que estaria numa grande companhia ferroviária? Você é pernambucano? Ótima pergunta. Eu sou pernambucano. Você tem um sotaque meio paulista, meio não sei. Não dá para saber muito bem. Vou contar a minha história. Eu sou pernambucano de alma e coração. Recife? Mas eu nasci em Fortaleza. Eu sou cearense, natural do Ceará, de Fortaleza. Eu sou um pouco do reflexo do Brasil. Eu sou, como falei, um pernambucano de alma e coração, onde eu fui criado. Mas eu nasci no Ceará, de uma mãe cearense, de um pai mineiro. Nossa. Casado com uma pernambucana, que é filha de paraibanos. Nossa. E a mãe de Santa Catarina. Então, sou aquela música de Chico Buarque. Né? Então, naquela história. Mas eu realmente iniciei a minha formação ali em Pernambuco. Então, me formei na Federal de Pernambuco, engenharia eletrônica. Comecei a trabalhar na indústria. Então, trabalhei na indústria cimenteira nos primeiros 12... Comecei lá em Pernambuco. Sim. Aí, depois de alguns anos, eu fui fazer um MBA fora do Brasil. Quando eu fui fazer um MBA na London Business School. Aí foi quando eu voltei para São Paulo. Isso foi quando eu fui para o MBA, foi em 2001. Voltei em 2003. Continuei ainda na indústria cimenteira. E na indústria cimenteira eu trabalhei em absolutamente todas as áreas. Eu trabalhei em operações, trabalhei em área de planejamento, trabalhei em área financeira, em fusões e aquisições. E minha última missão lá foi liderar as operações logísticas. Foi daí que eu comecei a minha relação com a ferrovia. Era cliente da ferrovia? Eu era cliente da ferrovia. Então, dado momento, eu era cliente da ferrovia. Quando eu saí da indústria cimenteira e vim para a ferrovia, foi quando eu iniciei minha trajetória na Rumo, em meados de 2013. Continuando aí nesse lado. Você chegou bem no início, né? Cheguei no início. Né, no início, antes até antes de fazer na LL, fusão, era meio aquisição. LL ali. Não, era Rumo. Era Rumo já. Cliente, Rumo né? a LL. A LL era uma cliente, era uma fornecedora nossa, né? Nós contratávamos os serviços da LL. Então, tinha experiência como cliente da então ALL dentro desse processo. E dentro da Rumo, então, iniciei a minha jornada, né? No primeiro momento, cuidando da gestão dos nossos terminais, todas as operações de transporte, a gestão comercial já ali do nosso sistema. Nós éramos uma companhia menor naquele momento, mas já com muita ambição de crescimento. Sabíamos que iríamos, no fim do dia, terminar controlando a malha ferroviária que a gente controla hoje? Não, não foi. Mas sabia que eu estava entrando, né, em uma companhia que tinha um espírito empreendedor, que tinha valores que se alinhavam aos meus valores, e sabia que a gente tinha um potencial de crescimento enorme e uma capacidade de transformar a infraestrutura logística do Brasil.
os caminhos as oportunidades foram aparecendo. Então, quando a gente, no fim do dia, teve essa oportunidade de trazer a malha ferroviária, né, do que era então LL, para debaixo desse nosso guarda-chuva, aí foi o trabalho todo de transformação. Os primeiros anos foi um trabalho muito grande de reconquista da credibilidade, do turnaround operacional. Eu acho que quem que acompanha o setor ferroviário sabe bem, né, como foi aquela dinâmica do 2015 a 2018. Aí 2019, é o que eu já comentei, foi quando eu entrei na Malha Central, e aí é o restante da história. Mas a minha trajetória de carreira foi, ao longo do tempo, realmente, em várias áreas, mas em duas grandes indústrias muito fortes. Então, no fim do dia, eu tenho essa característica, né, de ter trabalhado e gostar realmente, né, do mundo real, do mundo concreto, né, de indústrias que têm um impacto na vida diária das pessoas, da sociedade, né? Então, eu acho que isso é o que me atrai. Então, essa capacidade de realizar investimentos, de transformar, de criar um futuro diferente, trabalhando hoje, né? São as coisas que sempre me deram prazer ao longo dessa minha jornada, independente do apelido, do cargo, do chapéu que eu tive que usar, né, em cada momento. E aí você não voltou mais para Pernambuco? Não, eu volto só agora para as férias, só para praia. Porque quem é de Pernambuco... Meu pai, ele é do Recife, né? Então, eu sei que quem é de Pernambuco tem uma coisa, né, com a terra deles, né? Somos bairristas. Bairristas. Eu acho isso muito legal, assim. Enfim, Eu acho que... Vamos falar um pouquinho da nova gestão da Rumo. Quais são os seus planos, assim, o que os 8 mil colaboradores esperam? Eu acho que eles esperam que a gente continue essa trajetória, né, de crescimento, mas eles esperam que a gente continue avançando na realização desses projetos. Então, como eu comentei no início, eu enxergo muito do meu mandato em garantir que aquilo que a gente está executando hoje seja executado com absoluta segurança, né, que cada um desses 8 mil colaboradores voltem para suas casas íntegros, seguros, né, ao fim do dia de trabalho. Garantir que os projetos são implementados na sequência, no prazo, com a qualidade correta, para que a gente realmente traga a capacidade operacional que é demandada dentro desse nosso sistema. Eu acho que todo mundo espera que a gente continue essa jornada de entregar e olhar depois cada vez mais longe e continuar essa jornada, esse ciclo, né, produtivo aqui de investimentos e de crescimento que a companhia tem. Perfeito. Legal, cara, foi ótimo o nosso bate-papo. Eu ficaria aqui mais tempo, assim, falando, perguntando mais. Você sabe que eu sou... Ela vai deixar, eu vou perguntando tudo. Mas, assim, Marcamos um próximo. A gente tem que marcar um próximo. Mas, assim, antes, a gente costuma pedir para os nossos convidados, né, antes de encerrar, uma dica. Pode ser uma dica de carreira, uma dica de leitura, uma dica de vida, uma dica para quem está entrando na ferrovia. Enfim, o que você pode dizer aí para as pessoas que Legal, deixa eu dar uma... Bom, deixa eu dar uma dica, acho que no fundo, né? Os cabelos brancos vão deixando a gente naquela, né? De ficar dando... Você tá jovem, né, porque nessa entrevista aqui é o jovens. mesmo, em 2020. É 2020. Os cabelos brancos dizem os outra cabelos... coisa. Não, tem mais, eu tenho que admitir, tem mais cabelo branco do que naquela foto. Mas eu acho que aquela foto era antiga. Possivelmente. Mas deixa eu aproveitar, acho que realmente acho que no fundo a pessoa acaba, muitos jovens, né, vindo procurar, né, nesses processos seletivos ou tendo essas dicas, né, de carreira. Eu acho que no fim do dia, acho que o que vale muito, né, e você cresce, para mim, duas coisas super valiosas, né, o autoconhecimento e a autenticidade. Então, acho que primeiro para você crescer e estar bem em qualquer lugar, né, você tem que se conhecer, quais são os seus pontos fortes, o que é que te move, o que é que te dá prazer, né, de fazer, e o que é que você não aceita fazer. Você tem que ter muito claro, né, quais são os teus limites e se balizar por isso nesse processo. Então, fazer escolhas faz parte. Comentei um pouco da minha trajetória profissional, poderia ter ido para outras empresas ao longo da minha trajetória, não faltou convite. Mas eu só aceitava conversar até, e acabei sempre mantendo aqui essa minha trajetória, em empresas que os valores com os quais eu compartilhava, faziam sentido, e trabalhava em negócios que eu tinha orgulho de falar para minha família, tinha orgulho hoje de falar para os meus filhos o que é que eu faço. Então, acho que é importante você se conhecer e entender o que é que te move. E do outro lado é a autenticidade. É você, em todos os processos, e aí vale desde quando você é jovem e quando mesmo quando você vai ficando mais sênior,
O mundo corporativo muitas vezes tenta te colocar em caixinhas, te posterizar, né, e te cobrar alguns papéis, né, nesse processo. Você nunca pode, no fundo, deixar, né, de ser autêntico, né? Eu acho que, ou pelo menos assim, foi sempre algo que eu valorizei, independente da posição, do apelido de cargo que eu tive, eu sempre fui o Pedro. Eu sempre fui eu. Eu nunca fui um ator dentro da minha vida, seja pessoal, seja corporativa. Então, assim, a autenticidade e você conseguir falar sempre com as pessoas de uma forma genuína é o que te, no fundo, transmite, né, confiança para as pessoas, é o que as pessoas sentem que pode se aproximar de você e você tem, no fim do dia, uma vida também mais leve. Então, deixaria essas duas palavrinhas aí para a turma, autoconhecimento e autenticidade. Eu acho que são elementos bacanas aí para todo mundo. Ótimas dicas, com certeza. E a simplicidade, né, que você tem. Sempre quando a gente te uma encontra, humanidade. é uma maneira simples de conversar, de falar com todo mundo. Eu lembro no evento, acho que foi da GBMX, do Biodiesel, você estava lá, conversou com todo mundo, com o cliente, com a imprensa. Isso é muito rico, isso a gente admira muito na sua pessoa. Não, boa. Não, obrigado. Tá ligado a esse processo que eu falo para mim, a questão da autenticidade. Eu não sou um personagem. Sim, eu exerço, no fundo, tem alguns apelidos de carro que você vai tendo ao longo da vida, mas eu sou o mesmo Pedro. Eu sou a mesma pessoa que veio construindo essa trajetória. Então, no fim do dia, é o jeito que eu sei ser, né? Não tem como ser diferente para mim. Ai, muito legal, Pedro. Adorei. Obrigada mesmo pela sua presença aqui. Foi muito bom. Boa. Obrigado, Pedro. Obrigado, toda a equipe de comunicação também, por confiar no nosso trabalho. A equipe de comunicação também. Muito obrigado. Agradecer. Show, pessoal. Obrigado, gente. Sempre um prazer falar com vocês. Obrigada, Pedro. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Nossa parceria com nossos clientes mostrou porque a Loran é líder. Você faz parte da nossa evolução.